Oi pessoal, meu nome é Ronaldo Bento Quaggio e eu vou ser o professor de vocês nas próximas semanas na continuidade do curso de Biologia Molecular, tá? Então eu vou dar continuidade às aulas do Eduardo Reis e depois de mim ainda vai ter o Nicolas que vai dar a parte final do curso, tá? Nós vamos começar a falar hoje sobre tecnologia do DNA recombinante, tá? O que é tecnologia do DNA recombinante? Tecnologia do DNA recombinante é as técnicas desenvolvidas a partir das características de alguns mecanismos moleculares que as células usam para se dividir, para replicar, para produzir proteína e assim por diante. Então, ou seja, os mecanismos moleculares relacionados com a informação genética que permitem que a célula funcione, tá? Então, a tecnologia do DNA recombinante é a apropriação desses mecanismos para desenvolver técnicas que possam dirigir as funções do organismo, ou as características do organismo, ou que tipo de insumos o organismo é capaz de produzir, tá? Então, a técnica que a gente vai ver agora, então é como que essa técnica foi desenvolvida e como uma pincelada inicial de como ela é utilizada, tá bom? Depois, ao longo das outras aulas, ainda vou voltar a falar com vocês um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, vamos começar, então. A primeira coisa importante dessa tecnologia, porque o que permitiu essa tecnologia se desenvolver foi que as bactérias carregam, além do cromossomo bacteriano, né, que é uma molécula de DNA grande, em torno de 4 milhões de pares de base, dependendo da bactéria, umas tem mais, outras tem menos, mas em torno de 4, 5 milhões de pares de bases. Existem muitas bactérias que carregam uma molécula de DNA menor, tá? Bem menor. Ela tem da ordem de 5 mil pares de base, um pouco mais, um pouco menos, dependendo de qual é essa molécula de DNA, né? ou que tipo de organismo ela está. E geralmente essa molécula de DNA carrega algum gene que vão dar uma característica que dá alguma vantagem para o organismo que recebe essa molécula, tá? E ela se comporta de um jeito interessante, ou seja, ela se comporta como o DNA genômico. Então ela tem o quê? Ela tem uma origem de replicação do DNA, tá? E então, quando o DNA da bactéria vai ser replicado, o DNA do plasmídio também é replicado. E quando a bactéria se divide para dar origem às células filhas, essas células filhas herdam essas moléculas de DNA, que mantendo a característica que elas, ou seja, herdando a característica, né, da célula mãe. Tá certo? Então elas replicam como se fosse o DNA. Então, qual que é a vantagem dessa molécula? Vamos dizer, é o tamanho dela. Ela é pequena e mais fácil de ser manipulada que uma molécula grande. Então, aí ela carrega pouquíssima informação genética, mas ela replica junto com a célula, ou seja, e ela propaga junto com a célula, ou seja, uma vez que esse DNA está dentro da bactéria, e dando uma certa tipo de característica, essa característica vai ser herdada pelas células filhas que vierem a serem produzidas. Tá certo? Então, essa molécula, vamos dizer, que permitiu, de fato, vamos dizer, que a tecnologia do DNA recombinante fosse iniciada. Tá? Um pouquinho da história dela, essas bactérias, vamos dizer, essas moléculas, né, que são chamadas de plasmídios, elas foram
primeiramente isoladas na década de 40, no final da década de 40, quando aconteceu um surto de uma doença, se não me engano, diarreia, e aí as bactérias que eram responsáveis por essa doença, vamos dizer, elas eram controladas com um antibiótico. Então não tinha problema nenhum. Aí de repente apareceu uma variedade dessa bactéria que era resistente ao antibiótico e começou a produzir a doença novamente. Então, o que foi feito? Foi tentar isolar para descobrir o que era. Então, descobriu que o que dava essa característica nova era uma molécula de DNA, ou seja, um plasmídio, não muito grande, vamos dizer, e que esse plasmídio carregava o quê? Ele carregava um gene de resistência ao antibiótico que estava sendo ministrado para combater a bactéria. Tá? Então, o que ela fazia? Ela produzia essa proteína de resistência, e essa proteína de resistência permitia que a bactéria sobrevivesse e mantinha e resistisse ao antibiótico, né? E mantinha a doença em contínua infecção. Tá bom? Então, se descobriu, foi a primeira que descobriu, então, esses plasmídios foram chamados de plasmídio R, vamos dizer que vem de resistência ao antibiótico. Tá? Eles têm as características, vamos dizer, iniciais deles, eles têm uma origem de replicação, ou seja, que garante que eles vão ser transmitidos para as gerações seguintes da bactéria, carregam um gene que dá vantagem à bactéria, no caso, de resistir ao antibiótico, e outros genes que permitem que esse DNA seja compartilhado com outras bactérias, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá claro? E para vocês terem uma ideia, aqui, ó, por exemplo, esse aqui é como funciona um gene de resistência. Então, no caso aqui, desse exemplo aqui, é o gene de resistência à tetraciclina. Tá? Tetraciclina é um antibiótico que ataca algumas bactérias. Então, o que esse gene faz? Vamos dizer, normalmente, o que acontece? A tetraciclina é transportada para dentro da célula e acaba matando a célula. Esse gene de resistência, o que ele faz? Ele é uma proteína que é um transportador. Tá? É um transportador. E aí, o que ela faz? Ela simplesmente joga para fora a tetraciclina. Tá? Então, esse é um jeito de resistência. Então, os mecanismos de resistência são vários. Esse é apenas um deles. Tá? Podem ir desde degradar a molécula do antibiótico, como qualquer outros mecanismos que impedem que a célula seja atacada pelo antibiótico. Tá? E esses genes também, olha aqui para você ter uma ideia, vou dizer, ó, os primeiros antibióticos que foram, aqui ó, antibióticos, os genes de resistência que foram aparecendo, tá? Aqui ó, os primeiros antibióticos eram as sulfas, tá? E aqui tem, ó, em roxo estão os antibióticos que são produzidos de forma sintética, e esses outros aqui, em verde, são os que estão encontrados na natureza já. Por exemplo, a penicilina, que é uma molécula degradada por um fungo para matar a bactéria, tá? Então, todos esses aqui, ó, todas essas outras aqui, ó, são as verdes, né? São antibióticos que já estão presentes na natureza. Os em roxo foram desenvolvidos pela ciência, tá? Então você vê, o primeiro antibiótico, antes da década de 30, não existia antibiótico, tá? A partir da década de 30 é que começa a aparecer antibiótico, e aí aparece a grande descoberta, que foi a penicilina na década de 40, que mudou completamente o jeito de você tratar infecções por bactéria. Tá? Mas, o outro lado, vamos dizer, as bactérias estão sempre sendo selecionadas elas vão selecionando genes de resistência. Tá? E aqui embaixo ó, estão todos os genes de resistência
que foram desenvolvidos conforme o tempo aqui. Então, todos esses antibióticos aqui, ó, daqui para cá, praticamente existem genes resistentes presentes no pool de bactérias na natureza. Tá? O último antibiótico que foi desenvolvido é esse aqui, ó, que foi desenvolvido linezolide. Desculpa, linezolide, que ele foi desenvolvido na década de 90, foi o último antibiótico desenvolvido, vamos dizer. Nós já estamos na década de 2020, né? E não tem mais descoberta nenhuma de novos antibióticos. E você já viu, ó, no ano 2000 já apareceram genes de resistência nas bactérias, já apareceram genes de resistência a esse último bloqueio contra a infecção bacteriana. Ou seja, se não se trabalhar ou se não se descobrir novos antibióticos para continuar controlando as bactérias, a gente vai voltar a vida antes da década de 30, que era quando não tinha antibiótico. Tá certo? Então, isso é um grande risco, porque hoje a gente consegue controlar um monte de infecção, vamos dizer, as duras penas às vezes, que tem, os genes de resistência já estão muito presentes, né? Principalmente em infecções hospitalares, às vezes é difícil. A Organização Mundial de Saúde já levantou várias vezes essa questão, vamos dizer, precisa desenvolver, mas ainda tem um buraco aí, né? Para novos antibióticos, que isso possivelmente pode vir a causar grandes problemas num futuro não muito distante. Tá? Mas os plasmídios não levam só genes de resistência a antibiótico. Eles também levam genes que dão alguma vantagem da bactéria sobre as outras bactérias, ou seja, eles também são usados para matar ou combater as outras bactérias na competição que tem pelos nutrientes ou pelo espaço onde elas estão se desenvolvendo, certo? Esse outro plasmídio aqui, que é de E. coli, eu estou citando ele porque ele se usou alguns elementos dele para posteriormente serem desenvolvidos plasmídios para serem utilizados na tecnologia de DNA recombinante, né? E aí o que ele carrega? Ele tem a origem de replicação e alguns outros genes que têm a ver com isso, e carrega esse gene aqui da colicina E1, que é uma proteína, ó, que ela faz o quê? Ela faz um buraco na parede celular da outra bactéria e faz com que você comece a ter um problema de fluxo de os íons, a bactéria começa a perder íons, tá? E esses íons que vão vazando, isso acaba levando a bactéria à morte, tá? Então ela dá essa vantagem às outras. Então, vamos dizer, então os plasmídios carregam, além de gene de resistência, algumas outras características que vão permitir que ela tenha uma vantagem competitiva na natureza em relação a outras bactérias ou em relação a ser capaz de fazer algum tipo de substrato que facilite o metabolismo celular e assim por diante, tá? Nesse caso aqui, vamos dizer, para combater para combater outras bactérias, tá? E aí o interessante, olha aqui, ó. As bactérias que são sensíveis, elas não carregam o plasmídio. Agora, as bactérias que são as produtoras da colicina, elas também carregam, junto com o gene da colicina, elas carregam um outro gene que permite que elas sobrevivam à colicina. Tá? Elas inibem a colicina. Então, é um mecanismo, no fim, é bastante sofisticado, né? Bem, vamos dizer, ao mesmo tempo ela produz a arma e ao mesmo tempo ela produz o insumo necessário para ela se proteger da arma, né?
Então é bastante interessante. Mas o que é importante disso aqui, vamos dizer, essas moléculas de DNA, ou seja, os plasmídios, eles carregam características novas para aquela bactéria. Então, a bactéria, quando recebe esse plasmídio, ela adquire novas características. Isso dá vantagem competitiva dela em relação às outras bactérias. Tá certo? E aí, o que a tecnologia da DNA recombinante fez? Ela se apropriou dessa molécula pequena, replica, né, quando a bactéria replica, ou seja, divide e é propagada e é transmitida para as células filhas. Vamos dizer, ela mantém a característica nas próximas gerações, a característica adquirida pelo gene para as próximas gerações. Tá? Então, isso faz com que o plasmídio seja um veículo muito bom para ser usado para você manipular as características genéticas de uma bactéria. Tá? Então, associado a isso, ao plasmídio, também tem outra questão que é característica das bactérias. As bactérias, elas trocam DNA o tempo todo. Por isso que, vamos dizer, os genes de resistência, eles se espalham por várias bactérias diferentes, porque simplesmente as bactérias, elas podem trocar o DNA através de conjugação. Por exemplo, um jeito delas fazerem esse processo. Então, elas se unem com uma outra célula e transferem esse DNA para outra célula. Tá? Isso faz com que a bactéria receptora passe a herdar também as características que a outra bactéria tinha. Tá? Então, as bactérias, elas têm esse mecanismo para dividir a informação genética. Né? Outro mecanismo, vamos dizer, que é a transformação. Vocês viram o Eduardo ter falado para vocês sobre vamos dizer, quando se descobriu que a informação genética era carregada pelo DNA, porque você pegava bactérias que não eram patogênicas, juntava com bactérias patogênicas já mortas por aumento de temperatura, e aí essas bactérias conseguiam adquirir a característica da bactéria que já estava morta, ou seja, elas deixavam de ser não patogênicas e passavam a ser patogênicas. Aí se descobriu que o que fazia, que transformava ela em patogênica era o DNA da outra bactéria, da bactéria patogênica. E aí o mecanismo que a bactéria usa para fazer isso, vamos dizer, é esse aqui. Vamos dizer, ela é capaz, vamos dizer, de incorporar DNA que está solto no meio. Tá? E esse DNA é capaz de entrar dentro da coisa e se incorporar ao genoma da bactéria, por exemplo, passando a ter aquela característica que ela não tinha anteriormente, porque esse fragmento de DNA que entrou e foi incorporado no genoma da bactéria pode até trazer algum gene que dê uma nova característica para ela. Tá? Então ela transforma, então ela é capaz de transformar. E o terceiro jeito de receber DNA também é através de vírus. Então o vírus, ele infecciona a bactéria e o DNA da bactéria, ele entra dentro o DNA do vírus, desculpa, vai entrar dentro da bactéria e acaba se incorporando no DNA da bactéria e também dá se tiver alguma característica que seja útil para aquela bactéria, ela vai começar a desenvolver essa característica e vai propagar para as outras gerações, tá bom? Então, são essas duas características. Então, o que tem? Você tem uma molécula de DNA que é pequena, facilmente manipulável, vamos dizer, fácil de ser manipulada, certo? E essa molécula
quando dentro da célula, faz com que a célula tenha uma característica nova, né? Um gene novo lá, e essa característica é propagada para as próximas gerações, ou seja, passa para a próxima geração. Então, vamos dizer, isso garante o quê? Então, você tem um veículo, tá? Um veículo para mudar a característica da bactéria, tá? Então, esse é uma coisa mais importante. Então, o ponto 1 da tecnologia do DNA recombinante é, ou seja, a bactéria naturalmente possui moléculas pequenas de DNA que dão certo tipo de característica, e essas características são transmitidas para a descendência. Ponto 1. Ponto 2. A bactéria é capaz de incorporar DNA de fora, trazer esse DNA para dentro por alguns mecanismos diferentes, né? Como a gente acabou de ver. E a partir do momento que esse DNA está dentro da bactéria, ele está incorporado no genoma ou na forma do plasmídio, ele passa a ser uma característica daquela bactéria, e essa bactéria vai transmitir para a descendência. Tá? Então, duas características interessantes. Vamos dizer, então, você consegue colocar o DNA lá e você tem um veículo, ou seja, uma molécula de DNA que é possível de ser manipulada. Tá? A questão agora é como você manipula isso, que é o que a gente vai continuar olhando agora. Tá? Então, como você manipula, deu o prêmio Nobel a essa trinca aqui de pesquisadores. Foi em 1978 que esse pessoal ganhou o prêmio Nobel. E aí, qual foi a descoberta importante deles? Aqui acrescenta mais um detalhe importante, talvez um dos detalhes fundamentais para você manipular as características genéticas de uma bactéria. Eles descobriram as enzimas de restrição. E aí, o que são enzimas de restrição? Vamos ver. Um fago, ou seja, um vírus, quando ataca uma bactéria, o que ele injeta? Ele injeta o DNA dele lá dentro. Qual que é o objetivo do vírus do fago? É replicar, e aí, no fim de que ele conseguiu produzir um monte de partículas virais, ele simplesmente estoura a célula e mata a célula e vai infectar outras células. Tá? Isso é o natural. Vamos dizer. E aí, vamos dizer, como existe isso, existe também, vamos dizer, as bactérias também desenvolveram um mecanismo para combater a infecção viral. Tá? E como que é o combate dessa infecção viral? O combate dessa infecção viral, então, as bactérias elas têm enzimas, ou seja, nucleases, ou seja, que cortam ácido nucleico, ou seja, cortam DNA, presentes dentro da célula. Tá? E o que essas enzimas fazem? Elas reconhecem que esse DNA que está entrando é um DNA estranho, tá? Estranho à célula, e vão lá e picam esse DNA completamente. Ou seja, evitando a infecção viral. Aí você vai perguntar assim, e o DNA, já que é uma nuclease, o DNA da bactéria? Por que o DNA da bactéria fica intacto? Porque o DNA da bactéria, vamos dizer, aí ele tem um mecanismo, geralmente de metilação, certo? Que faz com que o DNA da bactéria, se proteja dessas enzimas de restrição. Tá? Então, o DNA da bactéria fica intacto e o DNA invasor vai ser picotado. Tá? E quais são as características dessas enzimas de restrição? Essas enzimas de restrição, elas reconhecem uma determinada sequência de DNA. Então, para cada célula, você tem uma enzima, no caso aqui, ó. Uma enzima que reconhece uma sequência específica de DNA e vai lá e corta esse DNA.
tá? Aqui a gente tem 3 exemplos, ó. Ele reconhece aqui GGCC, tá? E corta bem no meio, ó. E olha que interessante, ó, a sequência dos 5 linhas, 3 linhas é GGCC e a sequência na outra fita, o que é GGCC, ou seja, é um palíndromo. Tá? Olha, o mesmo caso acontece aqui, ó, EcoR1, que é uma enzima de restrição de Escherichia coli. Olha aqui, que ele reconhece, GAATTC, ó, GAATTC. E ele corta formando esse degrauzinho, tá? E essa outra aqui, ó, RIND3, que é de uma outra bactéria. Ela reconhece o quê? AAGCTT. Então, essas enzimas, o que tem essas enzimas de características? Elas reconhecem sempre a mesma sequência. Não é, elas picam, não é uma exonuclease ou uma endonuclease, uma DNase qualquer que pica o DNA aleatoriamente. Não. Elas reconhecem uma determinada sequência e cortam essa determinada sequência. Por que isso? Por que isso, então? Porque o fato de ser uma determinada sequência faz com que a bactéria também tenha mecanismo para proteger essas sequências dentro do DNA cromossômico dela, para evitar que essa enzima vá lá e corte. Tá claro? Então, essas enzimas de restrição deram o que deram a possibilidade? Deu a possibilidade de você começar a manipular o DNA, fragmentar em pontos que você desejasse cortar. Tá? Então era uma coisa que era impossível antes. Então isso abriu as portas para que você conseguisse cortar os fragmentos de DNA e juntar e manipular de diversas formas. Tá? Então aqui, ó, como é que é? Ó. A enzima reconhece a sequência, tá? E separa. Ela pode produzir 2 tipos de, como a gente já viu anteriormente, mas aqui mais detalhadamente, vamos dizer, elas podem produzir esse tipo de degrau aqui, ó, tá? Que a gente chama de corte cursivo, ou se não, ela pode cortar direto fora a fora num ponto só, que a gente chama de extremidade, ela corta o DNA produzindo extremidades cegas. Então ela pode produzir, quando a enzima de restrição corta, ela pode tanto produzir corte cursivo, ou seja, que formam esses degrauzinhos, tá? Ou se não, cego, ou seja, passa. Tá bom? Então, são os 2 tipos. Isso vai ser interessante, vocês vão ver daqui a pouco, vai ser interessante para quando você vai manipular o DNA. Tá bom? E aí, uma técnica é muito importante nisso. Vamos dizer. Como você separa esses fragmentos. Então, você separa esses fragmentos usando uma eletroforese em gel de agarose. Ou seja, o que você faz? Você faz aqui, ó. Esse aqui é vocês têm um vídeo que eu coloquei de apoio lá de um laboratório virtual que mostra como que funciona a eletroforese em gel de agarose, tá? Então vocês depois olham lá, vocês vão ter mais detalhes. Mas aqui, essencialmente, o que você faz? Você faz uma gelatina para criar um meio que vai fazer com que vai dificultar o trânsito de moléculas, né? Ele solidifica, isso é feito com agarose, ou seja, que é um subproduto do agar-agar, né? Mas é uma gelatina mesmo. Parece gelatina que você compra e faz em casa para fazer doce, tá? E aí, o que ele faz? Ele solidifica e aí você põe as suas amostras nessa gelatina, você põe num ponto dela, vocês vão ver no vídeo, você põe num ponto dela a amostra com o DNA cortado, né? E aí você põe uma diferença potencial.
E aí essas moléculas, por exemplo, o DNA é carregado negativamente. Então ele vai ser atraído para o polo positivo. Então você põe uma diferença potencial positivo e negativo, então as moléculas vão sair do polo negativo e vão para o polo positivo, vão se separar. E elas vão caminhar por onde? Caminhar por dentro dessa gelatina. E aí, como essa gelatina dificulta a passagem das moléculas, o que vai acontecer? As moléculas pequenas andam rápido, então elas andam bastante. As moléculas grandes andam devagar, porque elas vão ter que contornar as dificuldades da gelatina para poder caminhar. Então elas andam mais devagar. Isso faz com que você consiga separar por tamanho, DNA por tamanho, tá? Que é essencialmente isso aqui, ó. Olha aqui como funciona. Então você tem a gelatina aqui, ó, tá? A gelatina aqui. E aqui você faz um pequeno escavado aqui, ó, onde você pode colocar a tua amostra. Então você põe a tua amostra com uma pipeta, tá? Aqui está o gel, tá? E aqui está a diferença de potencial. Então, ó, moléculas de DNA são negativas por causa do fosfato, tá? Então elas vão migrar para onde? Vão migrar para o polo positivo. Então quando você ligar a diferença de potencial, então elas vão começar a ser arrastadas para dentro da gelatina. Tá? Isso vai fazer com que, ó, moléculas grandes andem pouco e moléculas pequenas andem muito. Tá? Então você separa por tamanho. Tá? Você separa por tamanho as moléculas de DNA. Tá bom? Então essas três coisas juntas, então você, o plasmídio de DNA que replica, certo? Dentro da célula e transmite as características genéticas adquiridas quando você coloca o plasmídio da célula. Essas características vão sendo transmitidas para a descendência. 2. Você é capaz, vamos dizer, essas bactérias elas permitem que DNA estranho ou exógeno entrem dentro dela e sejam incorporadas de alguma forma ao genoma ou se mantenham autônomas via plasmídio. E a informação que esse DNA carrega quando ele entra, ela é transmitida para a descendência. 3. Você possui enzimas que você consegue cortar o DNA em posições específicas. Tá? Posições específicas. Então você pode escolher o pedaço que você quer trabalhar. Então você separa o pedaço que você quer trabalhar para você poder propagar isso daí dentro da célula, tá? E último, pelo menos até agora, você tem a eletroforese em gel, de agarose no caso, que é um meio que tudo para duas coisas. Ele é usado para você analisar o que você está trabalhando, o DNA que você está manipulando, e ele também permite que você separe os fragmentos e você recupere esse fragmento do gel e use esse fragmento para outros tipos de manipulação. Tá bom? Então, isso é o core, né? A parte básica do que é a tecnologia de DNA recombinante. Isso permitiu, a partir daí, permitiu fazer um monte de coisa que a gente conhece hoje como engenharia genética. Tá certo? Então aqui, ó, aquele DNA que correu no gel, ó, você põe um corante, né? Aí você consegue ver, ó, fragmentos muito grandes, fragmentos menores e assim por diante. Tá? Então, e essas bandas, e aí você pode manipular isso, você pode recortar essa bandazinha aqui e recuperar o DNA que está contido dentro dessa banda. Lembra que está dentro de uma banda de gelatina. Está preso ali, né? Então dá para você recortar e recuperar ele. Tá bom? Então, aí vem como você manipula isso. Então você pega um DNA 1, digere com uma enzima, com RIND. O DNA 2 que você está querendo mexer também, que você está querendo juntar, você também corta com a mesma enzima. Então fez a digestão, separou os pedaços. Tá? E aí qual que é? Como você cortou os dois DNAs com
com a mesma enzima, então eles produzem o quê? O mesmo tipo de corte. Tá? Então, o que dá para você fazer? Se você colocar o pedaço, vamos dizer, no caso aqui, ó, o pedaço esquerdo, né, do azul, com o pedaço direito do vermelho, você consegue, vamos dizer, você reconstitui. Lembra que o DNA ele vai formar a dupla fita de novo. Certo? Tá? Então ele pareia as bases, já que elas são complementares, né? Pareia as bases, então você já está juntando o DNA azul com o DNA vermelho. Juntando aonde? Juntando naquele ponto que você cortou. E aí foi descoberta também, mais uma descoberta importante, foi descoberto também que tem uma enzima que é capaz de consertar essa ligação, refazer essa ligação. Ou seja, tornar as fitas intactas novamente, que chama DNA ligase. Tá? Então isso te deu a capacidade do quê? De você cortar, separar os pedaços, depois juntar de novo e soldar. Tá? Com DNA ligase. Tá claro? Então você tem todas as ferramentas agora para você poder manipular o DNA como você quer. Então você tem o plasmídio, que é o veículo, as enzimas de restrição, que é como você corta e recorta os fragmentos que você quer trabalhar, e a ligase, que permite que os pedaços que você separou, você junte novamente e volte a formar uma molécula intacta. Tá? Então, funciona desse jeito aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, você tem o DNA que você quer manipular, você corta com Eco R1, e aí você corta o teu plasmídio, né, que é o veículo que vai ter origem e aplicação, e corta com a mesma enzima. Então, forma, ó, abre essa extremidade aqui, ó, do plasmídio, e aqui, ó, a extremidade do fragmento que você colocou. Então, eles se juntam, certo? Ó, refaz os plasmídios. Ele está só tem o pareamento de DNA, certo? Aí você usa a DNA ligase. E aí a DNA ligase, o que é? Ela torna o plasmídio novamente intacto e ele está pronto para ser introduzido na bactéria. Tá? Aqui. E aí um detalhe da DNA ligase, ó, aqui, ó. Aqui como a DNA ligase funciona, certo? Você junta os dois pedaços e a custa de 1 ATP você liga de novo. Aqui, ó, é o outro caso, você quer juntar dois pedaços que você cortou com enzimas diferentes. Uma que produz uma ponta coerciva, né? E uma que você cortou para formar uma ponta cega. Aí simplesmente você usa a DNA polimerase, ó, preenche o pedacinho que está faltando e aí junta dois pedaços cegos. Tá? Então dá para você juntar, você vai ver se você for dar uma olhada em vários desses mecanismos, você tem várias formas de você manipular o DNA para fazer juntar, formando. Então você pode manipular de diversas formas a molécula do DNA para poder fazer um plasmídio intacto em no desenvolver do processo. Tá bom? Então aqui só, vocês viram, isso aqui é uma microscopia eletrônica, só para curiosidade, aqui eu mostrando o plasmídio, como eu explico o plasmídio aberto, né? Ó, esse aqui é o fragmento que vai ser introduzido, né? E aí aqui já a microscopia com o plasmídio fechado. Tá? Esse processo
Esse processo todo é que é chamado de clonagem do DNA. Tá? Isso é o processo de clonagem. Então você vai pegar um plasmídio, cortar o plasmídio, introduzir o DNA que você está querendo trabalhar, manipular. Quando você introduz isso, você clonou o DNA no plasmídio. Tá? Por quê? Porque a partir daí ele começa a ser propagado. Tá? E as cópias dele vão ser propagadas, vão ver, é a mesma cópia em todas as bactérias que ele estiver carregando. Então você tem um clone de DNA. Tá? E aqui, para vocês, esse é vamos dizer, lógico, o que a gente viu anteriormente, vamos dizer, os plasmídios são naturais, mas os naturais têm certas limitações, certo? Então, o que a tecnologia começou, a ciência, né, começou a desenvolver? Então, começou a se desenvolver plasmídios que tivessem características que fossem melhores para você poder manipular. Então, um dos primeiros plasmídios a ser desenvolvido foi esse PBR 322. E aí o que ele foi colocado? Vamos dizer, colocaram nele. Eu tenho um vídeo que eu coloquei também, que está disponibilizado lá no Moodle, que também tem mais ou menos destrincha como o PBR 322 foi desenvolvido. Tá? Então, depois vocês assistam, aí vocês vão ter ideia de como que ele foi preparado. Tá? E aí, vamos dizer, o plasmídio ele tem 4.361 pares de base, tá? Ele carrega uma origem de replicação, ou seja, para manter e ser propagado pela célula, carrega um gene de resistência à ampicilina e um gene de resistência à tetraciclina. Tá? E 4 sítios únicos. Ou seja, ele só tem, nessa molécula inteira de DNA aqui, ele só tem um sítio de restrição para EcoR1, um sítio de restrição para BAN-H1 e um sítio de restrição para SAL1 e um para PST1. Tá? Então ele foi usado. E por que ele tem essa característica? Primeiro, por que você precisa ter esse sítio único? Porque você tem que ter certeza que quando você cortar, a tua molécula de DNA vai só abrir num ponto. E naquele ponto só. Então, é fundamental ter um sítio único dentro da molécula. Então, são 4.300 pares de base. Então, dentro daqueles 4.300 pares de base, a sequência reconhecida por EcoR1 aparece apenas uma vez. Tá? Então, ela aparece apenas uma vez. Então, isso é fundamental, porque quando você cortar, se ela aparecer duas, você vai cortar o plasmídio em 2 pedaços. Se ela tiver 3, você vai entrar em 3 pedaços. E assim por diante. Então, se ele cortar em uma, vamos dizer, só abre o plasmídio. Então, é fundamental para um vetor de clonagem que você tenha sítios únicos reconhecidos por enzima de restrição. Tá? Então, um sítio único. Então tem isso aqui. Origem de replicação, a gente já sabe por quê. E por que gene de resistência? Para você poder selecionar a tua bactéria. Então imagina, você pega milhares de bactérias, introduz o plasmídio lá dentro. E aí, como você vai saber qual bactéria recebeu o teu plasmídio? Aí que está. Vem o gene de resistência. Tá? Que é um gene marcador. Então, o meio de cultura onde essa bactéria vai crescer, você coloca um antibiótico. Então, todas as bactérias que não receberam o plasmídio vão morrer pela ação do antibiótico. Enquanto todas as bactérias que receberam o plasmídio vão sobreviver. Tá? Então, é um jeito de você selecionar. Então, as que sobrevivem são as que você tem certeza que receberam o plasmídio. Tá? E aí a gente vai ver agora, vamos dizer, isso é uma das primeiras versões de plasmídio que foram manipulados para serem usados na tecnologia de DNA recombinante. Tá? Mas
essas características que eu citei agora, vamos dizer, elas foram mexidas, melhoradas para poder tornar esse processo mais eficiente. Tá bom? Então, precisa do quê? De um marcador, ou seja, você saber que o plasmídio está lá, então, como você põe o gene de resistência ou algum outro tipo de marca, então você sabe que aquela célula recebeu o plasmídio. Tá? A vantagem do antibiótico é que só sobrevivem as células que têm o gene de resistência ao antibiótico. Tá certo? E aqui, então, ó, aqui, ó. Um resumo geral, né, de como tem que ser um plasmídio. Então, ele tem que ter, como eu falei para você, origem de replicação, sítios únicos e uma marca, um marcador de seleção. Tá? Esse é o que tem que ser um plasmídio básico para você poder manipular DNA. Tá? Então, como foi definido isso? A partir dos experimentos iniciais com o PBR. Então, o PBR e outros plasmídios que foram usados inicialmente, o PBR é um dos pioneiros, né? E aí aí foi vendo quais as características que eram boas para você ter num plasmídio para você clonar e manipular DNA. Tá? Então, as características são essas. Uma origem de replicação confiável, né? Uma marca de seleção e diversos sítios únicos. Tá? Aqui, por exemplo, ó, esse aqui já é um plasmídio já mais... Ele é antigo hoje em dia, mas vamos dizer, ele foi um dos principais cavalos de batalha da biologia molecular algumas décadas atrás, que é o PUC-19. E aí o que ele tem? Vamos dizer, ele tem a marca de seleção, a origem de replicação e uma região, ó, bem diminuta, que você tem vários sítios de restrição. Tá? Diferentes. Ó, você vê? Estão todos eles muito próximos uns do outro. Então dá para você escolher como você vai cortar o seu plasmídio para fazer inserir o fragmento que você está precisando. E ele introduz também uma outra novidade, que é o gene de LAC-Z. Tá? É uma parte do LAC-Z. Então o que isso aqui faz? Vamos dizer, o LAC-Z, vamos dizer, é o gene da beta-lactosidase. Tá? E aí o que ele faz? Ele é um gene que corta a beta-lactosidase. Então, existe um análogo da galactosidase que se chama XGAL. Tá? E aí, quando a beta-galactosidase corta esse XGAL, ele fica, o XGAL fica, o produto, né, da reação fica azul. Tá? E isso faz, vamos dizer, você coloca isso no meio, isso faz com que a bactéria ou a colônia da bactéria fique azulada. Então você sabe que esse gene está inteiro. Agora, se você põe alguma coisa que introduz no meio desse gene, ou seja, você, olha bem, onde entra os sítios onde vai ser clonado, ó, é bem nesse começo do gene aqui, ó. Então o gene vai ser, quando você corta com a enzima de resistência, ele vai ser quebrado. Tá? Então ele vai ser quebrado. Então, ele sendo quebrado, o gene do LAC-Z está separado, então ele para de produzir LAC-Z e o que vai acontecer? A bactéria deixa de ser capaz de digerir esse análogo de galactose. E aí a bactéria fica o quê? Ela fica branca. Então você sabe que a colônia branca, o teu fragmento que você está interessado entrou. Então você sabe que a azul não entrou, a branca, o teu fragmento entrou. Tá? Que é esse processo aqui. Tá, ó. Colônias azuis,
fragmento do DNA não entrou, colônias brancas, o fragmento do DNA entrou. Tá? Então, essencialmente, é um jeito de melhorar o teu jeito de manipular o DNA. Certo? Então, voltando à nossa história, quando a gente foi capaz, vamos dizer, a gente tem o veículo, tem as enzimas para manipular, agora falta o quê? Você colocar ele dentro da bactéria. Aí tem dois jeitos básicos que você usa para colocar o plasmídio dentro da bactéria. Um é você tratar a bactéria com cloreto de cálcio. Então, a presença do cloreto de cálcio faz com que a membrana da bactéria crie uns poros que permitem a entrada do plasmídio para dentro da bactéria. Isso é um jeito. Então, você prepara a célula com cloreto de cálcio, você, de certa forma, permeabiliza a membrana dela ao DNA, então o DNA consegue entrar dentro da célula. Tá? Isso é jeito 1. Jeito 2, por eletroporação. E o que a eletroporação faz? A eletroporação você submete a célula a um campo elétrico intenso. Isso faz com que você tenha um rearranjo de cargas na membrana. Tá vendo? Ó, aqui é o estado normal. Quando faz a eletroporação, vamos dizer, você tem esse rearranjo na membrana, né? De carga na membrana. Isso faz com que sejam produzidos poros na membrana da célula, e isso permite que o DNA entre. Tá? Então, antes do pulso, durante o pulso cria o poro, parou de ter o pulso elétrico, ela volta a fechar de novo e o DNA que entrou já está lá dentro e vai ser propagado. Tá? Então, a gente tem o DNA, manipulou o DNA, colocou ele dentro da célula e aí então nós vamos aqui, ó. Vamos fazer a clonagem. Então, ó, retomando a clonagem, vamos dizer, o plasmídio corta no LAC-Z, ó. Tá? Você introduz o DNA exógeno, o DNA exógeno ele rompe o LAC-Z, ou seja, a bactéria não é mais capaz de produzir a beta-galactosidase. Você cresce a cultura, ou seja, as células que estão carregando o plasmídio vão começar a se propagar, né? E aumentar o número de plasmídios disponível na cultura, né? E aí essa cultura você espalha, ó, no meio com X-Gal, que é esse análogo de galactosidase, de galactose, desculpe. E aí esse vai fazer. Então, as bactérias que receberam o plasmídio e tem o fragmento de DNA clonado vão ficar brancas. As células que receberam o plasmídio, mas não têm o DNA clonado, né, não está inserido, elas vão ser capazes de produzir o LAC-Z e vai fazer com que as colônias sejam azuis. Tá? Então, colônias brancas, que são as colônias que estão carregando o DNA recombinante, né, o DNA que você clonou, e colônias azuis que não estão, só carregam o plasmídio, não estão carregando o fragmento de DNA que você clonou. Tá? Ó. Aí voltamos àquela que eu mostrei anteriormente para você, que é essa aqui, ó. Então, essa é como é uma placa de Petri, né, de seleção de clones de DNA recombinante. Tá? Então, todas as colônias brancas receberam o plasmídio que carrega o DNA recombinante. As azuis receberam o plasmídio só. Tá? Então, se você vai propagar, agora você já sabe, ó, as brancas elas são as que eu vou propagar, as azuis eu esqueço. Tá bom?
Então, agora você já tem todos os mecanismos para você ter acesso ao DNA e poder, a partir daí, fazer algumas manipulações. Por exemplo, o que dá para você fazer com essa técnica? Você pode fazer uma biblioteca genômica. O que vem a ser uma biblioteca genômica? Então, você pega o DNA genômico humano, por exemplo, que é o exemplo que está, e você digere com enzima de restrição. O plasmídio vai estar também cortado com a mesma enzima de restrição. E aí o que você faz? Você pega aqueles fragmentos do genoma e insere os plasmídios aleatoriamente. E aí quando você introduz os plasmídios da bactéria, cada bactéria vai receber um plasmídio. Tá? Vai receber um plasmídio. Então cada um deles vai estar carregando um pedaço diferente do genoma humano. Então, dependendo do número de células que você consiga produzir, você pode ter nessa coleção de células, de bactérias carregando plasmídio, você pode ter a representação do genoma inteiro humano ali, clonado em fragmentos de 1.000, 2.000 pares de bases. Tá? Então você tem um fragmento todo. Tá? E aí, você pode usar essa biblioteca para recuperar um determinado fragmento. E aí como você faz? Você cresce as células, pega um filtro de papel, tá? de nitrocelulose no caso, pousa em cima da coisa e você tira uma cópia das bactérias que estão espalhadas naquela placa de Petri. Tá, ó, que é isso aqui, ó. Você põe, aqui está a placa de Petri com as células, você põe o filtro, pousa o filtro, vamos dizer, uma parte das bactérias que estavam na placa vai passar para o filtro. Quando você levantar o filtro, o que você vai ter? Você vai ter uma réplica no filtro do que é aquelas bactérias que estão na placa. Tá? Aí você usa uma sonda, no caso aqui uma sonda radioativa, com o DNA que você está interessado em estudar. Tá? Com um fragmento de DNA. E aí o que vai acontecer? Esse fragmento vai, vamos dizer, você trata aquela bactéria para deixar o DNA exposto, e aí você usa essa sonda para hibridizar com o DNA do plasmídio que está na bactéria. Então isso faz o quê? Todas as células que estão carregando plasmídio que contenham aquele fragmento vão ser reveladas pela hibridização. Tá? Então aí você volta para a placa de Petri, assim, localiza usando a hibridização, você localiza onde está, quais são as células que estão, as colônias, né, que teve hibridização, aí você vai lá e você tem um fragmento aquele fragmento do genoma que você está interessado em manipular. Tá? Isso foi feito muito. Hoje em dia essa técnica já não é tão utilizada, mas ela foi muito importante alguns anos atrás, tempo atrás, porque era um jeito de você acessar o fragmento específico do DNA. Hoje em dia, como vocês viram na aula do Eduardo, você tem outras tecnologias já disponíveis, tipo o PCR. Então o PCR te dá outras facilidades que você não tinha antes do PCR, tá bom? O outro jeito que também que você pode fazer é você fazer uma biblioteca de cDNA. E o que é a biblioteca de cDNA? A biblioteca de cDNA é a biblioteca de todos os RNA mensageiros da célula. Então, numa célula eucariótica, você sempre tem o poli-A no final do mensageiro. Tá? Aí você hibridiza com um poli-T e, usando uma enzima chamada transcriptase reversa, você refaz a fita inteira. Então aí você tem um híbrido que é DNA-RNA. Depois você usa
RNase-H, que ela degrada a parte de RNA e só sobra a parte de DNA. E aí você usa uma DNA polimerase e sintetiza a segunda fita do DNA. Tá? Então você começa com RNA e termina com dupla fita, uma simples fita, né? E termina com uma dupla fita de DNA, que é uma cópia do mensageiro transcrito. Tá? E aí, esse material você clona. Ou seja, você insere dentro de um plasmídio. Então aqui ó, é um quadro mais ou menos do que é fazer uma biblioteca de genômica, né? Então você fragmenta o genoma com enzima de restrição, depois os fragmentos você coloca dentro de plasmídios e propaga. No caso da biblioteca de cDNA, ou seja, uma biblioteca de transcrição de mensageiros, né? Você pega os transcritos, purifica os transcritos, faz as cópias em DNA e clona essas cópias, ou seja, coloca essas cópias do mensageiro na forma de DNA, por isso cDNA, tá? Que é o DNA complementar. Isso dentro da coisa. Então você tem uma biblioteca do que estava sendo transcrito naquele instante, naquela circunstância da célula. Tá? Então são dois jeitos de você guardar o material. Mas aí, como eu falei para você, tem o RNA. O RNA tem o PCR. O PCR facilita muito, porque o PCR dá para você ir direto no fragmento que você está interessado. Tá? Então você tem usando primer específico, você consegue chegar nos fragmentos específicos do que você está interessado. Tanto para recuperar um DNA do genoma, quanto para recuperar um DNA de um mensageiro. Tá? Essencialmente. Então, o PCR aumenta muito a possibilidade de trabalho, porque você passa por cima do processo de seleção para encontrar o clone que você está interessado, ou seja, o fragmento de DNA que você está interessado dentro da biblioteca. Usando o PCR, você vai já conhecendo o que você está procurando, né? Você vai direto no fragmento que você quer. A outra biblioteca com todos os fragmentos, se você não tem exatamente a certeza do que você está procurando, ou então você pode usar uma sonda que é muito parecida com o que você está interessado. Você tem o gene de camundongo, você quer encontrar o mesmo gene de pato. Então dá para você usar o gene de camundongo como sendo sonda para o gene de pato. E aí você usa uma biblioteca de cDNA ou biblioteca genômica de pato e você consegue pescar aquele fragmento de DNA. Tá? Então ainda apesar de ser uma técnica relativamente antiga agora, né, ela ainda é útil para alguns tipos de manipulação. Tá claro? E aí, o que esse tipo de manipulação permite, por exemplo? Permite o que a gente está vendo agora com ensaios de DNA, de RT-PCR, por exemplo, para você detectar o Covid-19, por exemplo, que é exatamente, o processo é exatamente esse aqui, ó. Tá? Você pega, no caso, aqui é por sangue, mas vamos dizer, você pode, isso aqui, o exemplo é de HIV, mas é a mesma coisa para o Covid, vamos dizer, que é também um vírus de RNA. Então você extrai vamos dizer, do HIV você extrai do sangue, no Covid você extrai do muco do nariz da pessoa. Aí você pega, extrai o RNA, produz o cDNA do vírus, né? E a partir do cDNA, fazendo a amplificação, você consegue determinar
se o vírus está lá ou não. Tá? Então, esse essencialmente aqui ó, é um subproduto da tecnologia do DNA recombinante. Tá? E tem outros que que eu vou comentar com vocês na medida em que a gente for desenvolvendo a nossa parte, tá bom? E agora a segunda parte vamos dizer, da tecnologia de DNA recombinante, que é a produção de proteínas recombinantes. Tá? A primeira parte que a gente viu é a clonagem, que é simplesmente você conseguir os fragmentos e manipular os fragmentos de DNA ou os genes que você está interessado. No caso da produção de proteína recombinante, o que é? Você vai pegar o gene que você está interessado em produzir, vai colocar agora num quê? Num vetor de expressão. O que é um vetor de expressão? Um vetor de expressão, essencialmente, é um plasmídio também, carrega uma marca de seleção, carrega uma origem de replicação, só que ele carrega agora outros elementos na sequência que vão permitir primeiro a transcrição do mensageiro que está codificado lá no plasmídio e um controle, né? Controle dessa transcrição e aí fazer com que o organismo onde que esse plasmídio está inserido produza a proteína que você está interessado, tá? Ou o fármaco que você está interessado, tá? Então, o que ele tem? Ele tem origem de replicação, tem um marcador de seleção, como tem outro. Geralmente ele carrega um gene repressor do promotor, ou seja, o que é o promotor? O promotor é a sequência de DNA que vai controlar a RNA polimerase para fazer a transcrição do mensageiro do gene que você está interessado. Então, esse regulador aqui, a gente vai ver mais para frente, mas o que ele atua sobre o promotor, impedindo que o promotor funcione antes da hora que você quer que ele funcione. Tá? Então, essencialmente, isso é um promotor, um vetor de expressão. Então, eu tenho, de novo, marca de seleção, origem de replicação, um repressor, um promotor com um operador, vamos ver para onde vai, os elementos para fazer a tradução, né, da transcrição, do início de transcrição, a região com um sítio de clonagem variado também, para que você possa acertar, né, como você vai inserir o seu fragmento, e um término de transcrição, ou seja, que faz com que a transcrição da RNA polimerase termine naquele ponto. Tá? Então, esse é o que é o básico. Vamos dizer, existem vários sistemas diferentes para fazer DNA, para fazer proteína recombinante, então esse aqui é só um exemplo. Então, se vocês estiverem interessados, dá para vocês ir atrás de algum desses sistemas. Você tem vários sistemas diferentes que são utilizados dependendo do que você quer, que tipo de bactéria, de proteína você quer produzir, que tipo de situação você quer manipular, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, vamos dizer, aqui é como funciona. Então, ó, o vetor de clonagem, como eu disse para você, ó, ele simplesmente, você coloca o DNA lá e o sistema, a bactéria em que você vai colocar, simplesmente serve para propagar o DNA, não serve para mais nada. Agora, num sistema de expressão, então esse vetor carregando o teu gene de interesse, ele vai ser colocado dentro de uma célula que está preparada para expressar, ou seja, para produzir a proteína recombinante. Então, o que ele faz? Ele entra lá, geralmente o número de cópias é mais, e aí você geralmente usa um indutor. O sistema mais conhecido é o sistema PET, que você usa como indutor uma molécula que chama IPTG também, que é um análogo de lactose, de galactose, desculpa. E aí o que ele faz? Quando está na presença do indutor, ele produz a proteína. Quando está na ausência, quando não tem o indutor, ele não produz proteína nenhuma. Tá? Aqui mais
detalhado para vocês verem. Ó, vamos ver. Você tem o gene aqui sob o controle do promotor, a RNA polimerase, vamos ver, quando você induz, ou seja, quando você coloca IPTG na coisa, vamos ver, ele começa a produzir o mensageiro. Tá? E esse mensageiro vai ser traduzido e vai produzir a proteína. Tá? Então, ó, aqui o plasmídio, como ele funciona, aqui é um mecanismo olhado de outros detalhes. Essencialmente, esse é o processo. Então, você tem aqui, ó, tem o inibidor, aí a RNA polimerase começa a fazer a transcrição, certo? Aí produz o mensageiro vai ser traduzido e produzir a proteína, tá? Aqui, ó, como que é a indução? O não induzido, vamos dizer, está o repressor ligado no promotor e impede a transcrição. Então a polimerase não consegue fazer a transcrição, a RNA polimerase C7 não consegue fazer a transcrição, você não tem produção de proteína. O induzido, o IPTG liga, remove o repressor, aí a RNA polimerase começa a produzir o mensageiro e o mensageiro vai ser traduzido fazendo a proteína recombinante de interesse, tá? Então aqui, ó, o processo agora já com o objetivo de purificar a proteína. Então, ó, tem o clone, você primeiro clona, segundo você transforma, terceiro você induz e produz a proteína de interesse, lisa a proteína de interesse e purifica. No fim você tem a coisa aqui. Aqui, ó, a bactéria não induzida, isso aqui é um gel de eletroforese de proteína, né? Então, cada barrinha dessa aqui, cada banda dessa aqui é uma proteína diferente, tá? E aqui, ó, a proteína que foi induzida. Você vê, ó, ela não está sendo, sem indução não tem produção dela. Quando você induz, ó, as outras proteínas até diminuem. Diminui por quê? Porque a massa do que é produzida é muito intenso. A maquinária inteira da célula praticamente se volta para produzir a tua proteína recombinante. Tá? E aí um pouquinho de história, só para localizar vocês, aqui, ó. O primeiro gene, ou primeiro proteína recombinante que foi produzida, foi feita em 78 pela Genentech, que é a insulina humana. Tá, isso em 78. Em 79, aliás, em 82, ó, isso virou produto pela Lilly Company, Lilly Company, tá, que é a insulina feita em bactéria, a insulina recombinante humana feita em bactéria, tá? Foi a primeira coisa, ou seja, não está tão longe assim a primeira vez que as proteínas recombinantes foram produzidas. Desculpa. E aqui para vocês verem, vamos dizer, como que é a estratégia de produção, vamos dizer, a insulina ela é feita com duas cadeias diferentes que se juntam, tá? Vamos dizer, vocês vão ver mais detalhes disso. A gente pode entrar no mérito disso mais para frente, mas ela forma são duas polipeptídeos que estão ligados por cadeias de sulfeto, tá? Pontes de sulfeto, tá? Para fazer ela recombinante, o que foi feito? A cadeia A foi colocada num plasmídio e produzida, e a cadeia B foi colocada em outro plasmídio. Então, elas foram produzidas independentes, tá? Ó, aqui, ó, que é a continuidade da história, ó. Elas são produzidas, ó, penduradas em beta-gal, ó, tá? Aí é degradado o beta-gal, sobra a cadeia A e a cadeia B. Aí a cadeia A e a cadeia B, elas são colocadas juntas e oxidadas, e as cisteínas são oxidadas, formando a insulina ativa, tá? Que ela tem esse formato, tem uma ponte de sulfeto aqui, ponte de sulfeto aqui e aqui,
tá? Então essa foi a primeira proteína recombinante que foi usada como fármaco, né? Aqui tem, ó, assim, na década de 80, que foi o grande começo disso, né? Os várias diferentes proteínas recombinantes que foram produzidas, né? O nome delas aqui, a proteína, onde que elas eram produzidas? Em Escherichia coli, em Saccharomyces, hibridoma humano, tá? E. coli, tá? E aqui, ó, a data em que elas foram feitas e o que é a indicação terapêutica de cada uma delas. Então, hoje em dia tem muitas proteínas recombinantes que são usadas como fármacos, tá? Mas a primeira de todas foi a insulina humana, tá bom? Aqui, ó, uma tabela um pouco mais longa, né? Depois vocês vão ter a oportunidade de ver isso, tabela um pouco mais longa, que tem mais detalhes aqui de outras coisas que foram até 2018, tá? E também, ó, como filho como produto, né, dessa tecnologia, tem a ideia de clonar um animal inteiro, tá? Que é o que? Você introduz o DNA dentro do zigoto de um ovo já fecundado, né? Isso está assumindo aqui. E você introduz DNA para produzir uma determinada proteína, vamos dizer. E aí você coloca, por exemplo, associa essa proteína a promotor das glândulas mamárias, tá? E aí o que vai fazer? Essa ovelha transgênica, né? Vai fazer o quê? Vai produzir o fármaco no leite, e aí você extrai o fármaco do leite, depois fica muito mais fácil. E aí a ideia, se você, o subproduto disso, se isso aqui funciona, você consegue um animal transgênico que tenha uma produção bastante boa do teu fármaco no leite, aí a ideia é você clonar o animal, você fazer cópias desse animal para poder manter o organismo que produz aquele insumo, tá? Propagar porque aí se você fizer todo o processo de novo, você não tem garantia que você vai conseguir um outro animal produzindo do mesmo jeito, porque ainda a nossa capacidade, né, a capacidade de manipular o DNA é muito grande perto do que já foi, mas também não é absoluta. Então você não tem garantia nenhuma algumas coisas, como que a coisa vai funcionar. Tá bom? E é isso, então, que eu queria mostrar para vocês. E eu vou ainda introduzir mais alguns outros detalhes na coisa. Então, em essência, o quê? Isso aqui é um apanhado geral do que é a tecnologia do DNA recombinante. E o material que eu disponibilizei para vocês no Moodle, ele auxilia vocês a colocarem em perspectiva algumas dessas técnicas e a origem de algumas dessas técnicas. Os laboratórios virtuais dão uma ideia de como é feita a manipulação, tá? E nas próximas aulas, aí a gente ainda vai voltar a falar de outras técnicas, de outras coisas, outros processos, tá? E aí a gente volta a conversar, tá bom? Até mais, então.